Um bom dia, graça e paz aos irmãos, aos que estão assistindo o programa, aqueles que vão assistir futuramente pela playlist. Hoje nós vamos à nossa segunda lição do curso A Igreja Bíblica. Na aula passada nós vimos a lição 1, nós vimos o significado da Igreja Bíblica. E hoje veremos na lição 2 a Igreja Bíblica planificada. Já aprendemos em estudos anteriores que a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Que o Velho Testamento trata da aliança de Deus com a nação de Israel e com mais nenhuma outra nação. Já o Novo Testamento, que revogou essa velha lei, trata da aliança de Deus com todas as nações, sem distinção, sendo feita com o derramamento do sangue de Cristo, que é o símbolo dessa nova aliança. Diante dessa pequena introdução, veremos no estudo de hoje que a Igreja de Cristo foi planejada antes da criação do mundo, que ela foi profetizada no Velho Testamento e que foi edificada no Novo Testamento. Cristo e sua nova nação. No Novo Testamento, vemos a Igreja de Jesus Cristo sendo edificada e crescendo à medida em que os apóstolos, a partir do dia de Pentecostes, propagam o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo inaugurou uma nova nação, obediente e fiel a Deus. Ou seja, se antes eram somente a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, agora uma nova nação surge, obediente a Deus. Essa nação é formada por toda a humanidade, judeus e gentios, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, indo às águas do batismo, entrando para o reino de Cristo. O importante é sabermos que depois da vinda de Cristo, a nova nação não estaria mais sob a lei do Velho Testamento, e sim sob uma nova aliança. Paulo escreveu aos irmãos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, quando nós nos batizamos, recebemos o dom do Espírito Santo que nos guia, não estamos mais debaixo da lei. O autor da carta de Hebreus, capítulo 9, versículo 15, nos diz que, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Ele continua falando, o autor, no capítulo 10, versículo 19 e 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança que para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E veremos hoje que o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Deixar de entender esses princípios resultará sempre em uma incompreensão do verdadeiro sentido do cristianismo e de nossa obrigação para com seu legislador, que foi Jesus Cristo. Para que tenhamos certeza absoluta sobre quando se deu o início real da igreja ou do reino de Cristo, vamos estudar o assunto mais detalhadamente. Muitos hoje questionam se a igreja e o reino de Cristo são idênticos. Muitos afirmam que não, explicando que Jesus pretendeu iniciar o seu reino eterno entre os judeus, mas estes o rejeitaram. E por isso dizem essas pessoas que ele teria estabelecido a igreja para ser uma entidade temporária, até que ele venha para trazer o reino. Mas isso não é verdade. Segundo a Bíblia, a igreja e o reino de Cristo são idênticos. Ainda vimos na primeira lição, na primeira aula, que a igreja também foi chamada de corpo de Cristo, reino de Deus, caminho, casa de Deus e outras definições. Sabemos hoje que a igreja de Cristo, o reino de Cristo, o corpo de Cristo, são os membros integrantes desse corpo. Não é um prédio físico, não é uma construção física, não é uma casa, são as pessoas, os membros que fazem parte dessa igreja, fazem parte. Cristo veio
Com a cruz, ele nos trouxe o perdão dos pecados. Como consequência, foi instituída, foi edificada a sua igreja, onde todos os seus discípulos formam essa igreja. O seu reino já está aqui neste mundo. Foi iniciado lá no dia de Pentecostes. E futuramente, quando Cristo voltar, resgatará seu reino para vivermos com ele no corpo, no reino dos céus. A Bíblia fala sobre aqueles que, desde antes de Jesus, por terem obedecido a Deus, foram levados para o reino. E isso se deu após a morte e ressurreição de Cristo, onde os pecados de toda a humanidade foram perdoados. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 28, está escrito: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Cristo falou isso. Então, aprendamos agora e relembramos para aqueles que sabem, quando Cristo morreu na cruz, todos os pecados da humanidade foram perdoados. Na velha lei, no dia de sacrifício, os pecados eram relembrados. E com a nova aliança, Cristo, nosso Cordeiro, ele nos deu perdão dos pecados. Então, todos aqueles que morreram antes de Cristo morrer na cruz, fiéis a Deus, Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros, todos os seus pecados foram perdoados também. Todos os seus pecados foram perdoados dali para frente. Hoje, qualquer pecador no mundo que vier a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se batizar, seus pecados também serão perdoados com esse ato nobre de Jesus morrendo na cruz pelos pecados. Então, mas aqueles que a partir da vinda de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, que não aceitaram como Senhor e Salvador, se batizando, serão excluídos do reino de Deus. Ou seja, todos aqueles que morreram antes de Cristo e que não estiveram com Deus, em fé em Deus, e aqueles que hoje, depois da vinda de Cristo, que não aceitarem Cristo como Senhor e Salvador, se batizando, serão excluídos do reino de Deus. Jesus estabeleceu entre nós a igreja, e a ela só pertencerão aqueles que, a partir da sua edificação, no dia de Pentecostes, crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se batizando, assim automaticamente nascidos novamente, entrando no reino de Deus. Paulo falou aos irmãos em Colossenses, capítulo 11, versículos 3 a 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção para a remissão dos pecados. Em João capítulo 3, versículo 5, diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então vemos que Cristo nos transportou para o reino, para o seu reino, a sua igreja. Ao nos batizarmos, aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, pertenceremos ao seu reino, que não é um prédio físico, mas sim é um reino espiritual nos nossos corações. Isso é muito importante. Uma fraternidade espiritual. Deus sabia que os homens precisariam de uma fraternidade espiritual para que pudessem continuar fiéis. Por isso que a igreja foi planificada desde a criação do mundo. Os homens necessitam um dos outros, recebendo e dando mutuamente exortação, convicção e encorajamento. Ninguém é suficientemente forte ou corajoso para existir sozinho, pois além de precisarmos de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, também precisamos do convívio dos irmãos em Cristo Jesus, sua igreja. No caso de louvor e serviço cristão em conjunto, o resultado é maior do que a soma das suas parcelas. Os homens podem cultuar a Deus de forma isolada, mas eles têm muito mais chance de fortalecimento espiritual se participarem regularmente da experiência gratificante que é o louvor coletivo. Apesar da existência de problemas dentro da igreja bíblica, sem ela a vida humana seria muitas vezes pior. A igreja bíblica não nasceu durante uma só noite, ocultamente ou acidentalmente. Ela é absolutamente essencial no esquema de Deus.
foi planejada, profetizada, prometida e posteriormente edificada. Tudo isso a Bíblia nos mostra claramente. A planificação desde a criação. A igreja foi planificada desde a criação do mundo, antes do mundo ser criado. Em primeiro lugar, a igreja existia na mente de Deus, desde o início do mundo. Este fato o apóstolo Paulo declarou aos cristãos em Éfeso, quando disse lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, ou seja, nós, membros de Cristo, discípulos de Cristo, sua igreja, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Observe que nessa passagem Paulo está falando da congregação na cidade de Éfeso e diz que Deus os havia escolhido antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus estava pensando na igreja antes mesmo da criação do nosso mundo físico. Isto é, naquele tempo muito remoto no passado, Deus já estava planificando a igreja e por isso sabemos que ela se originou na mente de Deus. Seria então um absurdo ignorarmos, depreciarmos e menosprezarmos aquilo que o Deus Criador planejou desde o começo. Se o próprio Deus pensava na igreja desde então, o mínimo que podemos fazer é estudá-la minuciosamente e dela participando incondicionalmente. A igreja profetizada. Em segundo lugar, a igreja de Jesus era frequentemente mencionada nas profecias do Velho Testamento dos profetas, centenas de anos antes da sua instituição. O profeta Isaías anunciou lá em Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O profeta Joel também falou em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E o próprio profeta Daniel indicou, falando sobre os quatro impérios mundiais e na futura chegada do reino espiritual durante o último desses impérios. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O reino de Cristo, o corpo de Cristo, o reino de Deus durará para sempre. Né? Conclusões sobre essas três profecias. Depois de lermos essas passagens, podemos chegar às seguintes conclusões. O reino seria estabelecido nos últimos dias. Todas as nações afluiriam para ele. O Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. O reino começaria nos dias do Quarto Império Mundial, sendo os reinos anteriores o Babilônia, o Pérsia e o Macedônio. Ele sobreviveria a todos os outros reinos e impérios, subsistindo para sempre. Já no Novo Testamento, o profeta João Batista anunciava a chegada do reino de Cristo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Está próximo o reino dos céus. Esta expressão acima, significada a chegada iminente do reino que o próprio Jesus veio a seguir prometer. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Cristo fala: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A afirmação que Pedro fez, que Cristo era o Filho de Deus vivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter a chegada com poder o reino de Deus. Cristo falou em Marcos, capítulo 9, versículo 1, que muitos daquele que ouviam a Cristo veriam a chegada da igreja. Cristo, cumprindo as profecias do passado, abre os olhos dos apóstolos, dizendo que tudo o que havia ocorrido com ele estava previsto, assim como o recebimento futuro da promessa do Espírito Santo, para que se desse o início à Igreja de Cristo. Lá em Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49, nos diz: Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Cristo falando com os apóstolos, explicando tudo o que aconteceu com Cristo, a sua morte e ressurreição, tudo era plano de Deus. E pedindo aos apóstolos que ficassem em Jerusalém, quando seria mais uma promessa cumprida do Pai, onde ele daria aos apóstolos o Espírito Santo e ali começaria a igreja. Alguns fatos importantes. Agora analisemos os principais fatos tirados das passagens que acabamos de ler. O reino se aproximava durante a pregação de João Batista e Jesus, mas ainda não havia chegado. Cristo prometeu edificar a igreja. Alguns dos que se encontravam reunidos com Cristo em Marcos 9 ainda viveriam na hora no começo do reino. Se este reino celestial ainda não começou, como alguns dizem, como alguns afirmam, os homens que ouviram a Jesus naquele momento teriam atualmente mais de 2000 anos hoje, porque Cristo disse que alguns daqueles que estavam ouvindo a Cristo veriam a chegada do reino de Cristo à sua igreja. O reino chegaria com poder. O arrependimento, a remissão de pecados seria proclamado em nome de Jesus entre todas as nações. O reino começaria na cidade de Jerusalém. Os apóstolos de Jesus receberiam o poder de Deus para pregarem sobre a salvação que há no Filho. Conclusão. Então nós vimos que a igreja foi planificada, ela foi planejada por Deus, mesmo antes da origem da vida, sendo posterior profetizada pelos apóstolos no Velho Testamento. E no Novo Testamento temos João Batista e Cristo pregando o reino de Deus. Inclusive Jesus prometendo edificar a sua igreja, o que ocorreu no dia de Pentecostes, conforme está lá narrado no livro de Atos. Para a próxima lição, eu peço aos ouvintes que leiam o Atos capítulo 2 para entender pelo menos o início do cumprimento de todas essas profecias, pois veremos isso calmamente na próxima lição. Veremos que o reino de Jesus, sua igreja, foi estabelecido antes da morte de várias pessoas que ouviram a Jesus pessoalmente, conforme ele havia prometido lá em Mateus, capítulos 16, versículos 28, que eu acabei de ler aqui. Veremos que no dia de Pentecostes, em Jerusalém, o Espírito Santo prometido por Jesus aos apóstolos foi dado, resultando em uma grande pregação sobre Jesus Cristo a muitos judeus de várias nações que estavam em Jerusalém para as festividades judaicas. Muitos creram em Jesus Cristo e foram batizados, entrando para o reino de Cristo, sua igreja. O reino de Cristo, sua igreja, começou durante o reinado de César Tibério, do Império Romano, o quarto império mundial, segundo a profecia de Daniel, em Daniel capítulo 2, e narrado em Lucas capítulo 3, versículo 1, e continua até os dias de hoje, no ano 2021, e continuará até a vinda de Cristo, quando voltará e nos resgatará para vivermos com Ele nos céus, a sua igreja. Por favor, pense profundamente sobre todos esses pontos e na próxima lição veremos o início da igreja bíblica, pois hoje vimos como ela foi planejada e planificada. Que a paz de Cristo esteja convosco.